Aí, agora sim. Áudio funcionando, tudo ok. Oficialmente, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de matemática ACAF. Gostaria de saber de vocês, estão me ouvindo bem aí? Olha aí, sim, galera, maravilha! Ó, os guerreiros aqui, ó, os sobreviventes. Ah, vamos que vamos, é isso aí, Vitor. Boa, Pamela, tamo junto. Que gente maravilhosa. Vamos chegando. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo. A Luísa também. Opa, aí sim. Chegando, vamos chegando. E galera, aí, ó. Última da noite, então, para fechar com chave de ouro, né? Nossa saideira, né? Tarde aí bem agitada com a abertura da Copa do Mundo, dando início aí aos jogos. E aqui a gente vai jogar matemática. Vamos ver aí, vamos vencer esse jogo, hein, galera? Que vamos. Projetando aí o arquivo. Depois eu encaminho o slide aqui com as anotações para vocês, tá? Aí eu peço para encaminhar lá no grupo as alterações que forem sendo realizadas, tá? Eu mandei uma lista prévia de algumas questões, claro, tem sempre mais ali, mas são algumas questões que eu quero discutir com vocês aí ao longo dessa noite, tá bom? Qualquer dúvida, angústia, trauma, nervosismo, pânico, pode estar perguntando, participando à vontade. O chat está aqui aberto. Então, a gente vai trocando essa ideia aí ao longo da nossa aula. Beleza, galera? E aí, lá vamos nós, então, começando esse bate-papo, uma revisão de geometria e trigonometria. É assunto aí bem pertinente para a CAF, né? A gente sabe que a CAF gosta bastante de cobrar essa parte. E aí, quando eu falo de sólidos geométricos, a gente não pode deixar de lado o formulário. Galera, então, ó, fiquem de olho lá no formulário, tá? Porque vai aparecer é, questões sobre geometria espacial e aí associado a áreas e volumes dos sólidos, né? Provavelmente lá no formulário vai ter alguma coisa que possa te auxiliar, tá? Eu separei em grupos aqui para você entender a lógica, né? Então, quando eu falo de volume, seria o quanto eu consigo armazenar dentro desse sólido. Seria ele fechado, né? Seria o quanto eu consigo armazenar dentro desse sólido, ou também o quanto ele pode ocupar num espaço maior. Um exemplo, você derruba um cubo de gelo num copo, você derruba uma bola dentro de uma piscina, e assim por diante. Então, ou seja, esse sólido menor, ele vai ocupar um espaço dentro do sólido maior. Então, é volume. Ou, por exemplo, você quer preencher, você tem um reservatório no formato de um prisma, um reservatório no formato de um cubo, um reservatório no formato de um cilindro e assim por diante, você quer preencher. E aí você tem ali volume. Então temos as principais. Esses quatro que eu apresentei para vocês, o jeito de calcular o volume é sempre o mesmo, é área da base vezes altura. Pode observar ali, ó. No prisma, área da base vezes altura. Por que que ele não tem uma área da base específica? Justamente porque o prisma vai depender do tipo de base que a gente tem. Se a base for hexagonal, lembre-se como é que calcular a área de hexágono, tá? Porque isso aí não vai estar no formulário. Se a base for triangular e o triângulo for um triângulo equilátero, lembrem que o triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono regular, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? O mais comum é o paralelepípedo, né? Que é só multiplicar as três dimensões, você já tem o volume, tá? E o que que seria a área desses sólidos? Seria a área de todas as superfícies que compõem, tá? Então, se você conhece muito bem o sólido, fica muito mais tranquilo de calcular a área total dele, que seria dele planificado. E a ideia dele planificado. O mais chatinho dos quatro aqui iniciais é o cilindro, né? Em que você tem área lateral 2πrh, que seria o retângulo aberto aí da lateral, né? E dois círculos, né? πr ao quadrado de cima mais πr ao quadrado de baixo.
Tá? Então você tem ali uma área total dessa maneira. Aí tem que verificar se ele quer só o rótulo da parte lateral ou ele quer uma área total. Aí depende muito do que ele pede, tá? E aí tudo que tem pico, galera, para o volume, lembre-se, ó, tanto a pirâmide quanto o cone, como eles têm bico, eles têm um 3 embaixo no volume, tá vendo? A área da base vezes a altura sobre 3 e o cone também é área da base vezes a altura sobre 3. Tá? A esfera que é bem diferente, né? Então, geralmente quando cai a esfera, tá lá no formulário. Área total 4πr ao quadrado e o volume total de uma esfera, 4 terços de πr ao cubo. Tá? Então, a esfera ela é um pouquinho diferente aí, né? O fato de ser uma figura regular. E aí pode cair também os troncos, que são secções. Eu posso ter o tronco de pirâmide, que é uma secção da pirâmide. Então aqui cai um pouquinho de semelhança também. E o tronco de cone, né? Que ele vem realmente do corte de um cone, aquele cone pequeno comparado com o cone original, eles também são proporcionais, tá? Então esse conjunto que eu apresentei na segunda slide, pode acontecer de ser semelhança ou teorema de Pitágoras também, tá, gente? Então, aqui na pirâmide, por exemplo, você trabalhar para você encontrar a altura ou esse apótema da pirâmide para a área, você precisa fazer o Pitágoras. Ali no cone também, né? A relação da altura, raio da base e geratriz, você acaba utilizando um teorema de Pitágoras. Lembrando que a geratriz do cone, ela é utilizada para a área lateral, assim como o apótema da pirâmide também é usado para calcular a área lateral, tá? Essas geratrizes, esses apótemas, são utilizados para calcular a área lateral do sólido. Ok? No tronco da pirâmide também pode ter um Pitágoras e no tronco do cone, né, se eu projetar ali o H para a lateral, eu tenho exatamente um triângulo retângulo. Então, apareceu o triângulo retângulo, ou é semelhança ou é teorema de Pitágoras. Bora resolver? Então, eu trouxe algumas questões aqui para a gente discutir as resoluções, que não adianta, matemática, a gente pode ficar decorando todas as teorias aí, montar memorex, formulário, e a gente tem que conseguir enxergar isso na resolução dos problemas, tá? Então é muito importante que a gente consiga enxergar isso aí na resolução, ok? E bora então começar a nossa resolução, tá? Então, a primeira questão que nós temos aí, ó, vou ler com vocês, e depois a gente comenta aí a resolução. Em uma caixa há sólidos geométricos todos de mesma altura, cujo cilindro, né? Então, cubos, cilindros, pirâmides quadrangulares regulares e cones. Sabe-se que as arestas da base dos cubos e das pirâmides têm a mesma medida, que o raio da base dos cones e dos cilindros tem a mesma medida também. Somando o volume de dois cubos e dois cilindros, obtém-se 180 centímetros cúbicos. A soma dos volumes de 3 cubos e um cone resulta em 110 centímetros cúbicos, e a soma dos volumes de 2 cilindros e 3 pirâmides resulta em 150 centímetros cúbicos. Aí a pergunta é o valor da soma dos volumes em centímetro cúbico, né? De um cubo, um cilindro, dois cones e duas pirâmides. Qual que vai ser a alternativa correta? Isso aí parece um sistema, né? Ele tá com carinha de sistema. Só que olha só, galera, eu só consigo resolver se eu entender a lógica por trás do texto, ó. Ele não dá qualquer tipo de cilindro. Percebam que, olha a relação que ele oferece entre o cubo e a pirâmide. Tá? Ele diz ali que todos os três têm a mesma altura. Além disso, ó, sublinha aquela parte ali, ó, muito importante. Temos uma parte extremamente importante no texto que diz ali que a relação entre o cubo e a pirâmide aqui, ó. Sabe-se que a aresta da base do cubo e das pirâmides tem a mesma medida. Então quer dizer que a base do cubo é igual à base da pirâmide. Nasa, mas o que que isso quer dizer? Que o volume do cubo é 3 vezes o volume da pirâmide. Ah, mas por quê? Por causa do formulário. Vamos voltar um pouquinho ali no formulário? Olha só. O prisma é a área da base vezes a altura. E a pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então pensa só, se você tem um sólido que tem a mesma altura e a mesma área da base, o que vai ter? Qual a relação entre os dois volumes? Um é um terço do outro. Consegue perceber? Por isso que o formulário não deixa a gente fugir disso. A mesma coisa vai acontecer com
o cone e o cilindro ali, né? Mesma coisa, tá? Então, se a gente der nome, eu vou dar nome aqui, por exemplo, eu vou chamar de aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, só para a gente conseguir dizer que os três sólidos são distintos. Só que o volume de A é 3 vezes B, tá? Então essa já é uma relação importante aqui, galera, ó. Entre esses dois aqui, ó, eu digo que A é igual a 3B. Pode anotar isso. Por quê? Por causa do formulário. Área da base vezes a altura sobre 3. A pirâmide dividido por 3. O cubo não. Como eles têm a mesma base, a mesma altura. A mesma coisa vai acontecer entre o cilindro e o cone. Como eles têm a mesma altura e a mesma área da base, daqui eu concluo que C é igual a 3D. Nossa, mas sem isso então não ia adiantar? Sem isso não ia rolar, tá, gente? Então agora a gente vai escrever essas relações matemáticas que a gente está vendo ali, tá? Bora começar? Então a primeira relação matemática que nós temos, deixa eu só inverter aqui o meu tablet, porque eu consigo rabiscar com vocês na telinha de uma maneira muito mais tranquila. Agora ficou muito mais fácil. Foi. Então, aqui, ó, a primeira relação que nós temos é essa aqui, que diz o seguinte: somando o volume de dois cubos, olha as letrinhas que eu escolhi ali, ó. Então, vamos escrever isso matematicamente, tá? Então, o que que ele está querendo dizer? Que eu tenho 2A, então, ó, 2A e 2C, opa, 2C, dois cilindros, é isso aí, 2C. Isso tudo é igual a 180, perfeito? Se eu dividir tudo por 2, eu concluo que A mais C vai ser igual a 90, correto? Dividindo tudo por 2, simplificando o máximo que a gente puder. Maravilha! Agora vamos escrever essa segunda relação que nós temos aqui, ó. Aqui temos uma segunda relação. A soma dos volumes de 3 cubos, então ele está dizendo que 3A, né? 3 cubos, 3 As. E um cone, mais um D, resulta em 110. Show de bola? Ah, não pode esquecer disso, hein? Então, 3A mais D é igual a 110. E tem mais uma relação que ele coloca aqui embaixo, ó. Que ele está dizendo que se eu pegar dois cilindros e a soma de dois cilindros é 2C, então 2C mais três pirâmides, então são 3B, isso tudo é igual a 150. Tranquilo até aí, galera? Então vejam que eu só estruturei o problema por enquanto, tá? E aqui começa a nossa resolução. Lembra lá, ó, 3B. Esse 3B eu posso trocar por A. Perceberam? Perceberam? Sim ou não? Com certeza perceberam, galera, tá? Então aqui começa a nossa resolução. Sem isso, não ia ter como resolver, tá? Então aqui a gente faz exatamente essa troca. Esse 3B, que é o A, eu vou trocar aqui, ó, tá? E aí, fazendo essa troca, olha a expressão que a gente fica. Essa expressão vai ficar, então, 2C mais A, né, que é o cubo. Isso aqui vai ter que ser igual a 150, certo? Só que lá em cima eu tinha que A mais C igual a 90. Ah, então a gente realmente vai montar esse sistema aí bem de boa, tá? Vai funcionar exatamente dessa maneira aí, ó. É um sisteminha. Dá para subtrair um do outro, descobrir o valor de C. Tendo um deles, a gente vai conseguir calcular todos os outros, tá, gente? Tá? Então, tendo o primeiro aqui, a gente consegue calcular todos os outros. Então, ó, eu sei que A mais C é igual a 90 e 2C mais A é igual a 150. Então, se eu isolar aqui, ó, eu concluo que o A, ele é exatamente 90 menos C. Perfeito? E aí, tudo isso pode ser trocado nessa expressão aqui, ó. Daqui a gente vai descobrir o valor de C. Então, ó, eu vou ficar com 2C mais. Olha quem que eu vou colocar no lugar do A. Olha lá, ó, lá em cima, tá? Então, aqui eu vou ficar com 90
menos C, tudo isso é igual a 150. Então, 2C menos C vai dar C, e aí vai ficar 150 menos 90, que vai dar quanto? 60, perfeito? Então, eu já descobri que C vale 60. Ô, NASA, beleza, ok, tá, tu descobriu o valor de C. Como é que você vai fazer para encontrar os demais? Só substituindo. Aqui, ó, eu disse que C é igual a 3D. Então, se eu pegar o 60 e dividir por 3, eu tenho exatamente o valor de D. É daí que eu vou descobrir, que D vai ser igual a 20. Perfeito? Então, D igual a 20. NASA, mas e os demais? Calma, lá em cima lá, ó. A não é 90 menos C e o C não é 60? Então eu vou descobrir o valor de A, que vai dar 30, perfeito? Concordam comigo? Vai ser, né? Ó, lá em cima, A é igual a 90 menos o valor de C, só que C é 60. Então a gente voltar aqui em cima, eu descubro que A vai ter que ser igual a 90 menos 60, que é exatamente 30. Opa, facilitou. Só tá faltando quem? O B. Mas o B, ele não é exatamente um terço de A. Então, um terço de 30 vai ser 10. Perfeito? Então, daqui a gente conclui que o B vai ser igual a 10. Pronto, eu tenho todas as informações necessárias, tá? Tu deve pensar, pô, Nasa, mas tu não usou fórmula. Claro que usei lá no início para poder iniciar a minha resolução. Sem ela, não teria como resolver, tá? Não teria, não ia dar jeito. E aí agora a gente vai substituindo ele, que é a soma de um cubo. Então vamos até mudar de cor aqui para a gente somar, tá? Fazer de roxinho mesmo. O cubo, bem, o cubo vale A, que é 30. Então nós temos 30 mais um cilindro. Opa, quanto é que vale o cilindro ali? O cilindro é C, hein? Então vale 60, mais 60. Mais dois cones. Vamos lá, quanto é que vale o cone? O cone é 20, né? Então dois cones vai dar 40. Então mais 40. E por último, mais duas pirâmides. Cada pirâmide vale 10, então duas pirâmides, 20. E aí, somando tudo, obtemos ali letra A, 150. Maravilha! Então pode marcar aí no gabarito, né? A alternativa correta está aqui, ó, letra A. Fechou, galera? Massa, né? Então, vejam que é uma questão bem sutil de, claro, ela estava ali com a parte de sistema linear esperando a gente, porém, se eu não soubesse essa lógica dos volumes, a gente não conseguiria resolver. Show? Vamos para a próxima? Preparados? Vamos lá, mais uma então. Temos aqui uma bola maciça, né? Então, eu vou ler a questão com vocês e a gente vai comentando em seguida, né? Então, ó, temos uma bola maciça totalmente vedada em formato de uma esfera perfeita, de diâmetro igual a 2 metros. Lembrando que diâmetro é de uma extremidade à outra, tá, galera? Então, aí eu vou precisar do raio, o raio é metade. Então, o raio tem 1 metro. Foi lançada em uma piscina de base retangular com dimensões medindo 5 metros e 12 metros e com água até a altura de 1,2 metros. Sabendo que a bola fica completamente submersa pela água, quantos metros o nível de água se elevará? Essa é uma questão muito interessante, bem típica de vestibular, tá, gente? Tá? Você deve estar pensando, tá, e aí, como é que eu vou resolver essa questão? Eu trouxe um desenho aqui para auxiliar a proposta. Então, ele diz que inicialmente, antes de jogar a bola lá dentro, o nível da água estava a 1,20 m. Quando ele jogou a bola lá dentro, ela ficou totalmente submersa. Significa que o nível da água subiu. É aí que a gente usa uma lei da física muito importante, galera, que é dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Anotado? Que isso significa? Que aquele volume de água que a bola ocupou foi para a região deslocada, que é justamente o que ele quer, né? Ele quer o nível de água deslocado, quanto que deslocou. Então a gente só vai conseguir descobrir esse nível de água deslocado comparando o quê? O volume de água que aumentou em relação ao volume da esfera. E essa relação é o quê? É uma relação de igualdade, justamente porque a esfera foi lançada, aquela água que estava ali onde ela ocupou,
subiu para poder deixar ela submersa. Tá? Então é esse deslocamento que ele quer, tá? Tá, mas Nasa, o que que vai mexer na piscina? Só na altura, porque a largura e a profundidade vai permanecer a mesma, tá? Então ela vai continuar ali com os 12 metros de comprimento e os 5 metros de largura. O que vai mexer é na altura. Ah, mas eu vou usar 1,2? Não, não vou usar, porque eu só quero saber só o nível de deslocamento, que coincidentemente é o mesmo volume da esfera. Então eu vou precisar dessa parte do formulário ali, né? O volume da esfera e o volume de um paralelepípedo. Bora resolver então? Ó, como que vai ficar? Primeiro, o volume do paralelepípedo. Ele tem 12 de comprimento. Então a nossa resolução vai ficar exatamente assim, ó. Então, o volume do paralelepípedo, 12 de comprimento, vezes 5 de largura, vezes uma altura de deslocamento que eu não sei. Então, esse x é o deslocamento, né, do líquido que a água vai ocupar, que a esfera vai ocupar. Só que esse volume de água deslocado tem que ser igual ao volume da esfera, que é 4 terços de π vezes r ao cubo. Lembra que o diâmetro é 2, então o raio é 1? Então essa é a lógica. Pronto, agora é só resolver e verificar qual que é esse valor de x. Bora resolver? Essa é uma resolução então mais curtinha, mais rápida de fazer, tá? Então eu vou ficar aqui com 12 vezes 5 que dá 60, então vai ficar 60 vezes x é igual a 4π dividido por 3, tá? Esse 3 aqui tá dividindo, pode vir para cá multiplicando e se juntar aqui com o 60, né? Vai ficar 3 e 6 vai dar 180, tá? Então, na verdade, eu vou ficar, né, aqui embaixo é 1, só multiplicar cruzado, eu vou ficar com 180 vezes x é igual a 4π. Aí, 180 multiplicando vai passar dividindo. Então, o x fica exatamente 4π dividido por 180. Simplificamos o máximo que puder, tá, gente? Então, aqui a gente vai dividir por 4 numerador e denominador. Conclusão, esse deslocamento vai ser de π dividido por 45. Tá lá, alternativa correta, letra C. Então essa acabou apresentando uma resolução até mais curta que a questão anterior. Mas todo mundo entendeu a lógica? Por que que eu igualei esses dois volumes? E por que que aquele x? Aquele x é o deslocamento da água, né, depois que ele joga a esfera lá dentro. E aí, o mesmo volume deslocado é igual ao volume da esfera que você inseriu. Show. Então, fiquem ligados nessa análise aí, tá bom? Vamos para a próxima, gente. Olha só, eu separei aqui agora a questão número 7, tá? Também de áreas e volumes, eu vou ler com vocês e aí em seguida, né, a gente discute aí a resolução. Vamos lá? Preparados? Então, questão número 7. Um marceneiro tem como seu principal produto bancos de madeira, os quais são envernizados antes da sua montagem, para melhor acabamento. Tais bancos são compostos pelo assento circular e quatro penas de secção quadrada. O assento tem de raio 30 centímetros e espessura de 5 centímetros, enquanto que as pernas têm 3 centímetros de lado, ela é quadrada, né? Então é 3 por 3, e 40 centímetros de altura. Sabe-se que o verniz utilizado pela marcenaria tem rendimento de 8 metros cúbicos por litro, ó, a proporcionalidade precisando aí, ó, e é vendida apenas em latas de 1 litro. Para invernizar toda a sua produção mensal, 40 bancos, a quantidade de latas de verniz a ser adquirida é de quanto? Ele ainda foi gentil ali, né? Considere 1 metro cúbico igual a 100 centímetros, 10 mil centímetros quadrados e o π a gente vai trocar aí por 3,14. Então ele quer saber, né, quantos litros de verniz são necessários aí para invernizar os 40 bancos necessários. Então vejam, galera, será que é uma questão de área ou volume? A própria unidade de medida já está oferecendo para a gente ali o cálculo, né? Essa proporcionalidade oferecida ali já nos induz o que que a gente vai calcular. Tudo bem que o cara às vezes lê litro, quer calcular volume, mas não, litro é a quantidade do verniz, né? E esse verniz vai passar na superfície do sólido.
Então é um banquinho nesse estilo aí, ó, em que o assento ele é um cilindro, né? E as pernas são quatro prismas de base quadrada. Bom que ele pegou o prisma mais tranquilo para se trabalhar, tá, gente? Só que aí a gente quer área total. Então a gente vai calcular a área de um banco e multiplicar o resultado por 40, tá bom? Tá? Então só recordando aí, o volume, aliás, a área de um cilindro, né? E a área do paralelepípedo, que é a área dos todas as superfícies que compõem ali o meu sólido, tá? Bora fazer? NASA, mas e aí, como é que eu vou resolver isso aí? Eu preciso da área total, dos 40 banquinhos. Então, como é que vai ficar a área total? Vamos calcular? Ó, a área total vai ficar assim, ó, 40 vezes. Primeiro, vamos calcular o assento, galera. Ó, o assento, ele é uma estrutura é, circular, ele é um prisma não, desculpa. O assento ali é um cilindro, em que a área total tá aqui, ó, 2πr H mais R. Ô, NASA, mas eu não memorizei assim. Lá no formulário ele colocou 2πr ao quadrado mais 2πrh. Pode ser também. 2πr ao quadrado mais 2πrh. No final vai dar a mesma coisa, tá, gente? Eu vou fazer até por essa. Então, ó, 2π ó, vamos analisar. Ele diz ali, galera, que o raio é 30. Confere ali, ó. Ó, o raio é 30 e tem 5 de espessura. Isso aqui, na verdade, vai ser a altura do nosso banquinho. Então, vai ficar 2π r ao quadrado mais 2π r h, que é 5. Então, aqui já é a estrutura do assento, tá? Até vou colocar aqui separadinho para você saber o que que é isso. Isso aqui é a estrutura do assento, tá? E agora a gente calcula as pernas da cadeira, tá? Então, não esqueçam que para calcular as pernas da cadeira são quatro prismas de base quadrada. Então, como é que eu calculo a área? Então, vai ser 4 vezes a área do quadrado. Lembra que esse aqui é 3 por 3, ó? Ele diz que aqui é 3 por 3. Perfeito? Ah, então não esquece que é 3 por 3. E a altura é 40, tá? Então como que eu vou fazer aqui, ó? Essa parte de baixo é 9, só que lá em cima também é 9, então dá 18. Concorda comigo? Então vai ficar 4 vezes, porque, e detalhe, são quatro cadeiras, quatro pernas, né? Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes, aqui dá 9, 9, 9, 9, só que tem mais as de cima. Fechou a ideia? Então esse 4 aqui é porque eu estou falando das quatro pernas possíveis, tá? Então vai ficar 4 vezes a parte da base, dá 9, só que 9 e 9 dá 18 ali, ó. Por quê? Porque tem a parte de baixo e também a parte de cima. Ele vai pintar separado. Show de bola? Mais a lateral. Ó, não esquece a lateral. Vai também quatro vezes, porque eu tenho quatro pernas. Como é que fica a lateral? A lateral aqui, ó, seria 3 por 40 vezes 4, né? Então ficaria 4 vezes 3 vezes 40. Pronto. Então, olha o tamanho da conta. E aqui, então, eu tenho as quatro pernas possíveis, tá? Então, aqui seria o registro das quatro pernas, para depois ele montar aí os bancos. Show de bola? E agora faremos continha e comparamos ali depois com a regrinha de 3, tá bom? Então, vamos lá. Área total vai ser igual a quanto? 40 vezes. Ah, Nasa, vai trocar esse pi antes ou depois? O que que você sugere? Sempre depois, tá, gente? Porque às vezes você vai ali e troca o pi por 3,14 e dá uma trabalheira. Então aqui, ó, muito mais rápido multiplicar primeiro, ó. 30 ao quadrado dá 900, 900 vezes 2, 1.800. Então você vai ficar com 1.800 pi aqui, ó. Mais quanto? Olha aqui, ó. Então você vai ficar com 5 vezes 2, 10, 10 vezes 30, 300. Mais 300 pi, tá? E aqui, eu vou ficar ali com 4 vezes 18, né? Então ficaremos ali 4 vezes
18, que dá os 72, mais 4 vezes 4 vezes 3 vezes 40. Que daí fecha. Opa, volta aí, volta aí, volta aí. Tá aqui. Show? Terminando nossa conta, não esquece que depois eu vou multiplicar tudo por 40, porque são 40 cadeiras. Então a área total vai ficar 40 vezes, ó, essa soma aqui tá 2.100 vezes π, tá? Então essa é a lógica aqui, nós vamos ficar com 2.100 vezes o π, né? Porque é 1.800 mais 300 mais 3 multiplicado por 3,14 mais essa soma que é de 1.992 aqui, ó, tá? Então, fazendo ali 3,14, né, multiplicado por aliás, por 2.100, nós teremos aí, né, uma área total de 40 vezes 6.594 mais os 1.992. E aí, finalizando nossa conta, ficaria 40 vezes 8.586. Então, ou seja, a área total disponível, né, seria de 343.440 centímetros quadrados. Então vamos pensar o seguinte, tá? Agora vem o cálculo, tá, gente? Ó, 8 metros quadrados, ele diz que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados. Então quer dizer que 8 metros quadrados corresponde a 80.000 centímetros quadrados. Então cada litro pinta isso aí. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte: se fosse 3 litros, daria? Não, né? Porque daria 240. 4 litros daria? Não, porque 4 vezes 8 dá 32, daria 320. Então vai ter que ser no mínimo 5. A NASA, mas aí pode sobrar? Ele tem que comprar a quantidade em litros inteira, tá? Então ali, e ele quer a quantidade mínima de lata possível, né? Então a quantidade ideal, né, para essa compra vai ter que ser a letra C, 5 litros. Justamente por quê? Porque 4 vezes os 80 fica 320, vai passar, a área total é mais que isso, né? Então com 5 vai passar, vai sobrar, mas não tem problema, é isso aí. Essa é a ideia. Então ele quer saber a quantidade mínima de latas, 5, ok? Maravilha, né, gente? Vamos lá, tem mais. Seguindo nossa jornada, tem mais um golinho aí, questão número 6, falando aí sobre capacidade, né? Então, mais uma questão de geometria espacial. Falando aí de um engenheiro, ele está projetando uma caixa d'água de concreto em formato de tronco de pirâmide irregular, reta e de base quadrada, com as seguintes medidas: base menor 6, base maior 16 e a altura da face lateral 13. Ó, anotem que sem desenho essa parte fica chatinha de resolver, mas eu vou apresentar o desenho para vocês depois. A capacidade de armazenamento da caixa d'água é de quanto? Então, estamos falando aí de um tronco de pirâmide regular, tá, gente? Então, vamos aos dados do problema. E olha, pelas unidades de medida, ele quer volume, ok? Nós estamos falando aí de uma pirâmide de base quadrada, em que a gente precisa do quê? Olha lá, ó, olha o formulário. Ô, Nas, mas esse formulário aí tá esquisito. Não, ó, eu preciso da altura da pirâmide, da área da base inferior, área da base superior e aí extrair a raiz quadrada desse produto aqui. Tá? Então parece uma coisa assustadora, mas é muito rápida de resolver. Eu só preciso das duas áreas da base e da altura dessa pirâmide. O problema é que ele não deu a altura da pirâmide, tá? Cuidado, esse 13 não é a altura da pirâmide, é a altura da face lateral. Na verdade, é o apótema da pirâmide esse 13, tá bom? Então, jogando as informações na imagem, olha só o que que a gente tem. Tá? Então, aqui começando. Ele diz que a base menor, ela é 6 por 6. Então, aqui, ó, 6 por 6. Então, eu já sei que a área da base inferior é igual a 36. Então, 36 vai ali, ó.
Desculpa, a superior, né? Isso aí é a superior, não a inferior. Então, essa área da base aqui, que é a superior, vale 36. E lá embaixo é 16 por 16, né? Então, fica aqui, ó, 16 por 16. Então, eu já sei que a área da base inferior seria 16 vezes 16, que vai acabar dando 256. Ok? E olha que interessante, galera. Na hora que eu jogar essas informações aqui, ó, vai facilitar um monte, sabe por quê? Porque a área da base grande, essa parte aqui, ela é 16 ao quadrado. E aqui vai dar a superior 6 ao quadrado. Tá ligado que quando eu extrair a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, esse quadrado cancela. Vai ficar só 16 vezes 6, exatamente isso. Então percebam que para terminar o exercício só está faltando a altura. Até irônico para quem me conhece dizer que para resolver o exercício está faltando a altura. Tá sacanagem isso, né? Mas vamos lá. Onde está esse 13, galera? Esse 13 é exatamente essa medida aqui, ó. Tá? Ó, aqui tá o 13. Nasa, mas então não é o 13 que eu coloco no lugar do H? Não é, sabe por quê? Porque a altura da pirâmide, ela é bem no meio aqui, galera. Ó, ela vem daqui de cima, projetada pelo meio, chegando no, formando lá embaixo um ângulo de 90 graus. Aqui tá essa altura do tronco que eu preciso, tá vendo, ó? Só que daí como é que eu vou resolver? Lembra que eu falei para vocês que sempre aparece um triângulo retângulo? Daí eu vou pegar essa altura e vou projetar ela para o cantinho, vou trazer ela bem aqui para o lado, ó. Acompanha ali comigo. E aí eu vou acabar projetando dentro da imagem exatamente esse triângulo retângulo que eu vou desenhar agora aqui, ó. Acompanha ali, ó. Ah, então essa parte aqui, opa, volta. Então, essa parte aqui a gente vai descobrir quanto que mede e o nosso exercício é em cima desse triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? É exatamente dentro desse triângulo, em que a hipotenusa é 13 e olha quanto é que vai valer o cateto vertical. Lá em cima, a gente viu que tudo era 6, né? Como eu tô falando só de metade, essa parte aqui é só metade, vale só 3. Então, aqui embaixo também vale só 3, certo? Porque eu desci o retângulo na vertical. Tudo é 16, então significa que toda essa parte ela valeria 8. E aí, ó, matemática básica, 8 menos 3 fecha 5 nessa parte aqui. Então, eu para encontrar essa altura, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. É exatamente aqui. Opa, para que você está passando? Aqui, ó. Aqui está o H. Fechou? Então, teorema de Pitágoras na veia. E todo mundo lembra que isso aí é uma terna pitagórica? Lembram, né? Estão tão quietinhos. Mas vocês lembram? Espero que sim. Espero que essa raça toda lembre que ali é um teorema de Pitágoras, né? Temos ali uma terna pitagórica, certo? Aí sim, Gabriel. Não precisa nem fazer conta, né, cara? Facilitou um monte. É 12, exatamente. Porque daqui surge exatamente esse teorema de Pitágoras, 13 ao quadrado igual a h quadrado mais 5 ao quadrado, a famosa terna pitagórica 5, 12, 13, exatamente. Ó, então h vai ficar a raiz quadrada de 144, que é 12. Então aqui 12. É o 12 que estava faltando para te colocar no lugar do H e ser feliz. Finalizando o exercício, né, agora está bem pertinho da resolução final. Então o volume vai ficar 12 dividido por 3, ó, bem sugestivo, porque 12 vai dar para dividir por 3 essa divisão é exata. E aí eu fico aqui dentro com 256 mais 36 mais, ó, a raiz quadrada de 16 ao quadrado é 16, então ficaria 16 vezes 6, já sem a raiz, tá? Porque eu cancelei o quadrado ali com as raízes. Então quer dizer que esse volume vai ficar 4 vezes essa soma ali, ó. Então 256 somado com 36 e somado aqui com 96. Fechou? Tá? Então, efetuando aí essa soma,
né? Acaba dando um total de 388. Então fica 4 vezes 388. E aí, com isso, obtemos um volume de 1.250. Opa, 1.200, não, 1.552. Só que cuidado, galera, cuidado para não cair em pegadinha. Muito cuidado. Olha a unidade de medida que a gente está falando. Isso aqui é metro cúbico, né? Por quê? Porque eu estou resolvendo em metro, a minha resposta ela tem que ser em metro cúbico, não tem como ser diferente. Ah, eu estou resolvendo em metro cúbico. E vocês lembram que um metro cúbico são 1.000 litros? Sim ou não? Senão você vai marcar a letra D e não é a letra D. Cuidado, tá? Ó, observação bem importante. Um metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros e ele quer em litros. Então eu vou ter que multiplicar o resultado por 1.000. Tá? E aí, com isso, multiplicando o resultado por 1.000, justamente porque ele quer essa conversão, e aí a gente chega no volume de 1.552.000 litros, tá? Então, gabarito tá lá, letra A. Maravilha, só marcar e partir para o abraço. Então, letra A, gabarito correto. Show de bola? Gente, vou chegando aqui na minha última questão de geometria espacial e depois a gente vai falar de trigonometria, tá? Vamos bater um papo aí sobre trigonometria, triângulo retângulo, lei de senos, lei de cossenos, e uhul! Só coisa maravilhosa, tá? Última questão sobre cones e uma secção cônica para a gente discutir. Olha só, até trouxe o desenho aqui, ó, para a gente analisar. E o que que diz a nossa questão? Vamos ler com calma e aí a gente já resolve. A questão que nós temos aí diz um reservatório de água que tem o formato de um cone circular reto. O diâmetro de sua base está apoiada sobre o chão, por isso o meu desenho ficou lindo, né? Pois daí tudo ficou até mais fácil. E é igual a 8. Então, ó, o diâmetro é 8, então quer dizer que o nosso raio da base é 4. Sua altura é igual a 12 metros. A partir de um instante em que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com água a uma vazão de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja a metade da altura do reservatório é de aproximadamente quanto? Ah, então ele falou aproximadamente, tá? Essa conta não vai dar exata, já perceberam? Gente, olha só. Vejam que ele está falando metade da altura, não metade da capacidade. Não é a mesma coisa. Se a estrutura fosse cilíndrica ou em formato de prisma, aí sim. Mas como ela está afunilando, a gente sabe que o volume maior está na parte de baixo, tá? E aí o cone pequeno comparado com o cone original existe essa proporcionalidade. Vamos jogar as informações, ó. Ele diz então que o raio da base, né? Primeiro, deixa eu trazer aqui meu pincel. Vamos lá. Então temos aqui inicialmente o raio da base valendo 4, né? E a altura desse cone original valendo 12, tá? Como ele vai cortar exatamente no meio da altura, ele diz ali, né? Ó, o tempo gasto para que o nível atinja a metade da altura. Então, se ele cortar exatamente na metade, quer dizer que o cone menor vai ter uma altura de 6. E vocês têm ideia de quanto que vai ser o raio dele? Sabe, né? Claro que sabe, pô. Claro que sabe. Proporcionalidade. O cone pequeno em relação ao cone grande vai ser metade. Tá? Então, o raio da base do cone menor vai ser 2. Por quê? Porque a altura caiu pela metade, então o raio também vai cair pela metade, tá, galera? Tá, isso aí. Fechou? A Luísa respondendo, maravilha. Olha que interessante. Para calcular a parte de baixo, né, porque como ele vai começar a encher de baixo para cima e não de cima para baixo, então a parte que vai preencher é a parte de baixo. Concorda comigo? Que seria o volume do tronco. O legal é que tem duas maneiras de resolver esse volume do tronco. Eu posso ir direto no formulário do volume do tronco do prisma, do volume do tronco do cone,
Ou eu posso usar, vamos supor que não tenha lá no formulário o volume do tronco do cone. Como é que eu faria? Eu posso calcular o volume maior, subtrair do volume menor. E é exatamente desse jeito que eu vou fazer. É um jeito diferente. Como a gente já fez uma de volume de tronco, usando a fórmula do tronco, essa aqui eu vou usar o plano B, supondo que lá no formulário não tivesse. Tá? Então, o volume da parte de baixo, que eu vou chamar de V aqui, ó. Então, esse volume V, ele vai ser o volume grande do cone original, que é π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, esse aqui é o cone grande. Πr ao quadrado h sobre 3. Tudo que tem bico tem um 3 embaixo. Então, esse aqui é o volume do cone grande. Menos o volume do cone pequenininho, que vai ficar π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Olha só. Ah, mas eu achei mais rápido. Fica a teu critério, depende muito do que o enunciado oferece e do que você vai ter lá no formulário para poder resolver, tá? Então aqui a gente pode simplificar, né? 4 ao quadrado dá 16, então vai ficar π vezes 16 vezes, aqui simplificando, ficaria mais um 4. Menos, ó, π vezes 2 ao quadrado, que vai dar 4, e esse 6 dividindo por 3 acaba sobrando um 2. Então quer dizer que o volume final vai ficar 64π menos, né, o 8π. Então quer dizer, o volume vai ficar de 56π. É aqui que a gente troca. Como ele quer aproximadamente, a gente, óbvio que vai trocar esse π por 3,14, tá, gente? A gente vai realmente trocar por 3,14. Tá? Então aqui o volume ficaria 56 vezes 3,14, resultando em 175,84 o quê? Metros cúbicos, galera. Metros cúbicos. Não esqueçam disso. Não é litros ainda. Para virar litro, eu tenho que multiplicar isso por 1.000. Tá? Então, fazendo vezes 1.000, aí sim eu obtenho a minha capacidade em litros. 175.840 litros. Tá? E aí agora a gente divide por 500 para saber quantos minutos são necessários para o enchimento dessa região aqui, tá? Então, realmente, a gente vai pegar aí os 165.840 e dividir por 500. Por quê? Porque ele diz que é 500 litros por minuto. Essa é a vazão, tá? Então, dividindo aqui o resultado por 500, então vamos lá, dividindo esse resultado aqui por 500, a gente vai ter um tempo de aproximadamente 351, aproximadamente, minutos. Não dá exata conta, tá? Minutos. Tá? 351 minutos. Ah, NASA, mas e agora? Como é que eu vou saber? É só lembrar que uma hora tem 60 minutos. Exatamente, uma hora tem 60 minutos. Então, ali, se a gente pegar, por exemplo, os 300, né, dividir por 60, dá 5 horas, né? Então, esse tempo aqui vai dar 5 horas, que são os 300 e 51 minutos aproximadamente. Tá? Então, 5 horas e 51 minutos, justamente porque 5 vezes 60 daria 300. Show? E aí, com isso, gabarito correto tá lá, letra C. Linda demais essa questão. Ó, galera, tá aí o gabarito para resolver. Show de bola? E aí, curtiram essa parte de geometria espacial? Tava de boa? As questões que costumam cair na CAF sobre geometria espacial vão ter esse viés aí, tá, gente? Então é importante revisar, área e volume dos principais sólidos, dar um confere nas provas anteriores, ver o que tem ali de formulário, até para dar uma tranquilizada, porque às vezes o cara fala, eu tô tentando decorar todas as fórmulas de volume. Às vezes não precisa, cara. Às vezes é uma perda de tempo, você está gastando energia à toa, né? Sendo que você pode aí estar otimizando. O negócio é saber o que tem para quando precisar você utilizar. Então, por isso que tem que otimizar, viu, Gabriel?
Geralmente as questões de geometria elas são bem objetivas, tá? Então você leu, já sabe bem certinho o que fazer. E nos últimos anos as questões que caem em geometria espacial tendem a ser uma das mais tranquilas de se resolver. Não estou dizendo que ela é fácil, mas, né? Não, claro, não sendo daqueles dos itens lá, aquela lá demora demais, né? Quer dizer, item um, item 2, item 3, item 4, né? Então, mas geralmente quando cai de geometria espacial é de A, B, C, D, que você só resolve, calcula o volume e depois só compara as alternativas, tá? Então vale a pena aí, por causa, acaba tendo sendo uma das questões mais rápidas de se resolver, tá? E aí agora entramos no bate-papo, né? Nosso último tempo aí de trigonometria. Fiz um mapa geral aí do essencial. Não vou dizer que é o básico, porque a gente sabe que trigonometria não é tão básico assim, né? Mas o que que precisa ser essencial para a prova, né, de semana que vem, de domingo que vem, tá? Claro, começando aí com a trigonometria básica, né, a gente acabou de resolver o exercício de Pitágoras, o Pitágoras está ali na trigonometria, mas tem também a razão trigonométrica, o socatóa, a tabela trigonométrica, que geralmente é dada lá no formulário. Então, deem um confere lá, galera, porque tem. Secante, cossecante, cotangente, às vezes está lá no formulário também, né? Que a secante é o inverso do cosseno, a cossecante o inverso do seno e a cotangente aí o inverso da tangente. Quando aparece aquelas razões, relações trigonométricas, às vezes você precisa usar. Tem gente que quer fazer tudo de forma algébrica. Eu faço tudo pelo triângulo retângulo. A única coisa que não dá para fazer por triângulo retângulo é quando o triângulo é qualquer e alguns casos ainda, né? Porque tem alguns casos que tu ainda consegue dividir em triângulos retângulos e desenrolar a partir daí. Dá para fazer também, tá? Mas na maioria dos casos eu acabo usando o triângulo retângulo, soca à toa, até inclusive o ciclo trigonométrico, tá? Então eu vou começar pela primeira questão aqui para a gente resolver, que é a questão número 2. Ela parece assustadora, mas não é não, tá? Isso aqui é para a gente relembrar um pouquinho aí da trigonometria básica do nosso querido soca à toa. Bora lá então? O que que temos aí na questão? Ó. O pentágono da figura abaixo tem ângulos retângulos A, B e C. Conhecendo as medidas dos lados A igual a 15, AB igual a 12, BC igual a 7 e CD igual a 5, assinale a alternativa que corresponde ao valor da tangente do ângulo θ. Bora lá então, vamos resolver. Vou pegar todos os dados do problema e jogar na imagem. Então, ó, primeira coisa, ele está dizendo que o segmento todo AE vale 15 centímetros. Então, tudo isso vale 15. Ele não deu unidade de medida, né? Então, tá aqui 15 é a medida de A até E. Ele diz que de B até C é 7. Então, vamos jogar lá em cima, ó. 7 é essa medida aqui. CD é 5. Olha isso, faltou AB, né? AB 12. Então, essa medida aqui é 12. E CD vale 5. Tá aqui, ó. Pronto, resolvido. Você deve estar pensando, ah, mas como é que você vai calcular a tangente do ângulo θ se ele não deu nenhuma informação? Calma. Lembra que eu falei para vocês, a trigonometria básica, ela geralmente está em triângulos retângulos. Então, é necessário que você projete. É difícil ter um exercício de geometria que você não precisa mexer na figura. Então tá aqui, ó. É esse triângulo retângulo que nós vamos trabalhar, tá? Então é exatamente esse triângulo retângulo aqui, ó. Ah, e no soca à toa, então não esquece de escrever sempre o soca à toa, tá? Então nós estamos falando aqui do soca à toa, tá, gente? Que eu vou escrever aqui no canto, ó. Soca toa. Por que que isso é importante para você saber, né? Como ele quer a tangente, olha só, eu quero a tangente, então é o oposto dividido pelo adjacente. Você deve estar olhando para a imagem ali, tá, mas não tem nada do triângulo retângulo. Calma, ainda, mas vai ter. Por quê? Olha só, já começa por aqui, ó. Ele está dizendo que de A até B é 12 e a parte de cima é 5. Então, vocês concordam comigo que essa parte de baixo, o cateto vertical, é a diferença do 12 para o 5? Sim, né? Porque se tudo é 12 e a parte de cima é 5, eu concluo que o cateto oposto ao ângulo θ
é 7. Então vai ser 7 sobre alguma coisa. Pronto, já resolvi o exercício. Ah, Manasa, por que que não pode ser 8 sobre 7? Ó, tem essas duas alternativas aqui, né? 8 sobre 7, 7 sobre 8. Mas por que que é a D e não a E? Por causa da ordem. É primeiro o oposto. Olha lá, o primeiro é o oposto para depois o adjacente. O adjacente vai embaixo. E como é que eu descubro esse adjacente? Mesma lógica. Lá em cima é 7, ó. Então, se eu trouxer essa medida aqui para baixo, isso aqui também é 7. Se tudo era 15, então sobra 8 nessa parte aqui. Fechou? Olha que rápido. E aí, com isso, a gente conclui que tangente do ângulo θ, ela é calculada como o cateto oposto dividido pelo adjacente, 7 oitavos. Com isso, finalizamos o exercício gabarito letra D. Tá lá, linda, né? Ah, nada, podia cair uma dessa. Tomara. Tô torcendo demais para que caia e você lembre da nossa revisão aqui dessa semana e só comemore. Vamos mais uma? Bora! Tem mais aqui, ó. Questão número 13, né? Fala aí da Maria, que ela tá observando aí o drone, né? Então a Marina, né? Marina observa um drone a partir do ponto O inicialmente. E ela vê o ponto A lá em cima, sob um ângulo de 60 graus. Em seguida, ela avista esse drone no ponto B, óbvio, né? Como ele está mais afastado, o ângulo de visão acaba diminuindo. Isso aí é padrão. 30 graus com a horizontal. Considere que o drone se move em linha reta na horizontal do ponto A até o ponto B, e a distância do olho de Marina até o ponto B é de 200 metros. Ele quer saber a distância do ponto O, que é o olho da Marina, até o ponto A, onde estava o drone inicialmente. Bora lá então? Então é ali que vai a nossa incógnita. Então precisamos chegar nessa resolução ali. Opa, peraí, volta aqui. Tá? Então, preparados para a nossa resolução? Vamos nessa. Galera, olha só. É óbvio que nesse triângulo inicial aqui a gente não tem informação nenhuma, eu só sei o ângulo de 60 graus, mais nada, tá? Porém, no triângulo, nesse triângulo OBC, que é esse grandão aqui, ó, eu tenho a hipotenusa. Eu tenho a hipotenusa, então eu consigo encontrar esse cateto oposto aqui, ó. Então eu vou encontrar esse cateto oposto, sabe por quê? Porque esse cateto oposto é o mesmo do lado de cá, ó. Essas duas medidas são iguais. E aí eu vou usar para depois calcular essa hipotenusa. Perceberam? Então, primeiro eu vou utilizar o triângulo grandão como referência. Então, a primeira análise que nós vamos fazer é esse nesse triângulo grandão aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o cateto oposto, aliás, eu quero o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. De novo, só à toa. Então, não esquece de aparecer o triângulo retângulo, você vai no cantinho e escreve só toa. Tá? Então, nessa primeira, eu vou fazer cateto oposto e hipotenusa. E cateto oposto e hipotenusa é o seno que eu vou usar, tá vendo? Tá? Então, vamos aplicar o seno de 30 graus no triângulo amarelo. Tá? Então, bora lá? Ó, primeiro, analisando então o triângulo amarelo. Nós vamos ficar com o cateto oposto, né? Então é seno. Seno de 30, que é igual ao cateto oposto, que eu não sei quem é, dividido pela hipotenusa, que é 200. Tabelinha trigonométrica, isso aqui vai dar 1 sobre 2, é igual ao cateto oposto para 200. Só multiplicar cruzado, né? Então, duas vezes o cateto oposto é igual a 200. Então, esse cateto oposto vai valer 100 metros. Fechou? Tá? Então, eu já sei que aquele cateto oposto vale 100 metros. Alguém deve estar pensando, pô, NASA, tem aquela técnica do x2x, x raiz de 3. Óbvio, pode usar à vontade, tá? Funciona também, né? Sempre quando eu estou de frente com o ângulo 30 graus, né? Fica x2x, x raiz de 3. Por isso, ó, ficou 100, 200 e essa parte de baixo seria 200. Aliás, 100 raiz de 3, porque não precisou, tá?
Então, essa parte do 100 que eu acabei de encontrar, né? Então, essa parte aqui é 100, ela vem para cá, 100 também, que é o cateto oposto. Só que agora eu vou analisar o triângulo menor, galera. Esse triângulo que eu vou destacar de azul aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou resolver em cima desse triângulo azul, em que eu tenho o cateto oposto e eu quero a hipotenusa. Só que eu vou usar o ângulo de 60 graus como referência. De novo, o seno, né? Só que o seno de 60 graus, tá? Então, eu vou ficar com seno de 60 graus igual cateto oposto 100 dividido pela hipotenusa H. Fechou? E aí, tabelinha de novo, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, 100 sobre H. Bora multiplicar cruzado, ó. H vezes raiz de 3 vai ser igual a 200. Então, H ficaria 200 dividido por raiz de 3. Cuidado para não cair em pegadinha aí, tá? Tudo bem que a única alternativa que tem o 200 ali é a A e a B, mas para ter raiz de 3 só pode ser a letra B. Aqui a gente racionaliza, né? Multiplica numerador e denominador pela própria raiz. E aí com isso finalizamos, quer dizer que a hipotenusa vai valer 200 raiz de 3 sobre 3 metros. E aí com isso, nosso gabarito maravilhoso vai ser letra B, tá aqui, ó. Esse é o nosso gabarito, 200 raiz de 3 sobre 3. Certo? Da hora, e vamos para mais. Galera, olha só, aqui agora eu falo sobre a lei de senos, lei dos cossenos. Quando que eu vou usar essas duas encrencas aí? Essas duas análises você vai utilizar quando o triângulo retângulo não for suficiente, ou seja, quando não é um triângulo retângulo mesmo, tá? A lei dos senos, ela é utilizada quando eu tenho mais ângulos do que lados, tá? Então é muito importante para poder usar. Ela usa a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. Então, se eu pegar aqui o A, por exemplo, Azinho, dividir pelo seno de Azão, vai dar o mesmo resultado de B dividido pelo seno de Bzão e C dividido pelo seno do Czão. Isso aqui, inclusive, galera, vai coincidir com o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, se eu tenho uma circunferência aqui, ó, que circunscreve o triângulo, tá? Se eu tivesse uma circunferência aqui, né? Então, esse aqui seria exatamente o diâmetro dessa circunferência, tá? Então, que coincidiria com o diâmetro dessa circunferência, tá bom? Circunscrever significa passar pelos vértices, tá? Seria uma circunferência circunscrita, do lado de fora, passando aí por todos os vértices. Então, para usar a lei dos senos, você vai precisar de mais ângulos do que lados, né? Então, quando eu tenho mais ângulos, eu acabo utilizando a lei dos senos. E a lei dos cossenos é quando eu tenho mais lados do que ângulos, geralmente quando ele oferece um ângulo só, tá? Ah, mas tem três fórmulas. Na verdade, ele é uma só, tá, gente? Você pode até se concentrar nessa primeira aqui, ó, tá? Por quê? Porque geralmente você vai associar esse azinho, né, o único valor oposto ao único ângulo que ele tem. Então, se ele só tem aquele ângulo, você vai começar para o lado oposto ao único ângulo oferecido. É por isso que, pela lei dos cossenos, ele é bem característico. Vai ter um ângulo só e você não consegue transformar ele em triângulo retângulo pelo fato de ser muito trabalhoso. Fechou? E aí, isso aí está associado ao ciclo trigonométrico, sabe por quê? Porque às vezes o ângulo ele passa de 90 graus. E aí significa que você está aqui no segundo quadrante, ó. E aí, lembrando que aqui no segundo quadrante, só o seno é positivo. Anotem isso aqui, os sinais, né? No primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Então, se eu estou com um ângulo de 0,90, todo mundo é positivo. Depois, o seno ele fica positivo no primeiro, no segundo quadrante. No terceiro quadrante, só a tangente é positiva. E no último quadrante, só o cosseno é positivo. Então, esses sinais, ele é importante para a gente conseguir verificar. Então, por exemplo, se eu estou falando de um ângulo de 120 graus, né?
O seno é positivo, só que o cosseno vai ficar negativo. Ah, nossa, mas como é que eu vou achar? Como é que eu vou lembrar disso aí? Então, ó, essa parte não vai estar no formulário. Primeiro quadrante, todo mundo é positivo, depois só o seno, só a tangente e só o cosseno, tá? Então, seno, tangente, cosseno. Ou só tomo Coca-Cola, só tomo chá, só tomo café, só tomo nu. Ah, sei lá, rima o que você achar melhor aí para poder resolver essa sequência. O primeiro quadrante, todo mundo é positivo, depois seno, tangente e cosseno são os quadrantes positivos, respectivamente. Maravilha? Então, fiquem ligados aí, hein? E aí, para achar os correspondentes, depois a gente comenta mais um pouquinho. A questão que eu trouxe para a gente discutir é a questão 14 aí da lista, né? Uma questão maravilhosa para a gente conseguir resolver aí. Temos ali uma figura, e ele diz que AB aliás, ABCD é um paralelogramo, galera. O fato de ser um paralelogramo, isso é muito importante. Lembre que o paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, esse lado é congruente a esse e esse aqui é congruente a esse. Além disso, as duas diagonais se cruzam no ponto médio. Anotou? Então, todo paralelogramo, as diagonais se cruzam exatamente no ponto médio. Por que que isso é importante? Porque quando ele fala ali, ó, que AC vale 16, então quer dizer que vai ficar 8 para um lado, 8 para o outro. Opa, volta aí. 8 para um lado. Tu não quer rabiscar por quê? Trocou? Ah, tá. Aqui, 8, né? BD vale 10, então quer dizer que aqui fica 5, aqui fica 5 também. Tá? Show de bola? Então aqui você tem o triângulo de cima congruente com o de baixo e aqui o da esquerda congruente com o da direita, né? Temos aí um pares de triângulos congruentes entre si. Ele quer as medidas dos lados desse paralelogramo. É aí que entra agora a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu só tenho um ângulo apenas. O primeiro lado que eu vou encontrar é esse aqui, que eu vou chamar de x. Depois a gente faz a medida para encontrar o y. Show de bola? Ó, então aqui, ó, aplicando a lei dos cossenos exatamente nesse triângulo aqui, ó. Tá, gente? Ó, é nesse triângulo que eu vou aplicar a lei dos cossenos. Mas por qual lado eu vou começar, NASA? Para o único lado, aliás, o lado oposto ao único ângulo que a gente tem. Como o único ângulo que a gente tem é de 60 graus, ó, eu começo sempre pela medida de frente para esse ângulo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Agora o restante permanece igual, 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Fechou? Então essa é a parte da lei dos cossenos, ela é inteirinha. Diferente da lei dos senos, né? Que a lei dos senos você pode fazer por partes. Aqui é uma igualdade só, tá? Então, finalizando, x ao quadrado é igual a 64 mais 25. Aqui ficaríamos como 80, né? Menos 80 vezes meio. É porque o cosseno de 60, lembra com 60? 3, 2, 1, 1 sobre 2 é o cosseno de 60 graus. Então, finalizando, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 25, que dá 89, menos 40, né? Porque aqui vai ficar 80 vezes 1, 80, dividido por 2, 40. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 49, x ficando a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Infelizmente, galera, vai ter que forçar a gente a fazer o y, sabe por quê? Porque igual a 7 eu tenho a B e a D. Ó, ambas têm 7 ali, né? Ó. Então tá forçando a gente a fazer de novo, mais uma vez aí a lei dos cossenos, só que agora para encontrar o valor de y e usando nesse momento o ângulo de 120 graus, porque eles são os suplementares. É aí que entra o ciclo trigonométrico, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, do ladinho. O cosseno de 120, ele é igual a menos o cosseno de 60. Por quê, galera? Ó, vamos voltar ali um pouquinho. Só para explicar por que que isso acontece. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, no ciclo trigonométrico? Então confere ali, ó.
No segundo quadrante, só o seno é positivo. Estou falando do ângulo de 120 graus, que está no segundo quadrante, ó. Então, só o seno é positivo, por isso que o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60. Mas por que que vai ser menos o cosseno de 60 graus? Porque o 120 ele tem como correspondente no segundo primeiro quadrante o 60 graus, só que daí com sinal trocado. Então, por isso que eu vou usar como menos 1/2. Bora lá? Então, aplicando a lei dos cossenos, eu vou ficar com y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Ah, NASA vai ficar, não vai dar o mesmo resultado? Óbvio que não, né? A gente tá falando do lado maior e olha as alternativas. Ou vai ser 15 ou vai ser a raiz de 129. Então, é bom que a gente já sabe que essa parte aqui é 64. A gente já sabe que essa parte é 25. A gente já sabe que tudo isso aqui vai dar menos 80. Só que aqui vai dar menos meio, né? Por isso que menos com menos vai dar mais. Então a gente vai ficar aqui com o 89 mais 40. Então por isso que fica a raiz quadrada de 129. Por isso, o gabarito que nós temos aí esperando a gente para marcar é a letra D. Linda, maravilhosa. Show de bola, galera. Opa, vamos lá. Esse menos 2 aqui, eu vou circular de verde e tu me diz se é, tá? Esse menos 2, por quê? Que é o mesmo daqui, inclusive, né? É esse? É esse, Natália? Fechou? Opa, então dá um confere no formulário. Tudo por causa do formulário. Olha ali, ó. A quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc. Esse 2 faz parte do processo, tá? Então, aquele 2 ele que vai caminhando junto com a gente ali. Tá? Então, foi exatamente essa parte aqui, ó. Menos 2 vezes BC vezes o cosseno do único ângulo que ele tem. E ele acabou trocando de sinal justamente porque na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Então, menos com menos mais, 80 vezes 1, 80, dividido por 2 dá 40. Na primeira tinha ficado bem bonitinho negativo, né? Mas aqui trocou de sinal justamente por causa do ângulo de 120 graus. Show de bola? Bora mais uma, gente. Olha só, tá quase acabando nossa aula. Estamos chegando aí nos últimos 5 minutos finais, né, dessa análise. Boa, Luísa. Olha só, 120 graus. Ah, então aqui, ó, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora nesse exercício aqui, ó. Mas já aproveitando ali, né? Por que que deu 120 ao 60, né? Então, ó, eu vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico para a gente conseguir fazer essa análise, tá certo? Então, ó, quando eu estou no segundo quadrante e eu quero achar o correspondente lá no primeiro, eu vou verificar sempre quanto é que está faltando para chegar a 180 graus. E é aí que acabei de responder a tua pergunta, tá? Como o ângulo que nós temos é exatamente o 120, 120 está mais ou menos aqui, ó. 120 graus está aqui, ó, tá? Então, quem é o correspondente dos 120 graus lá no primeiro quadrante? Pergunta quanto é que está faltando para chegar a 180. Está faltando 60 graus. Por isso que o 120 ele tem como correspondente o 60 graus, porque é o quanto falta para 180. Fechou? Porém, se eu estou no terceiro quadrante, quero achar o correspondente lá no primeiro quadrante, é sempre no primeiro quadrante porque é onde está a tabela. Eu vou verificar, calma, apressadinha, vem cá. Eu vou verificar quanto é que passa de 180, né? E aí, se eu estou no quarto quadrante, quero chegar no primeiro quadrante, opa, volta aí, peraí. Tá apressadinho? E aí, né? Por que você quer passar? Eu não quero que você passe. Tá? Então, é o quanto falta para 360 graus. Então, aí, essa é a análise que você vai fazer para achar os ângulos correspondentes. Então, por exemplo, se eu estou aqui no segundo quadrante, no terceiro quadrante, né, o ângulo de 210 graus. Aí tu pensa, tá, mas quem que vai ser o correspondente do 10 graus lá em cima? O 30. Por quê? Porque é o quanto passou de 180.
Ah, e se eu estou aqui, por exemplo, no quarto quadrante, 315 graus, como é que eu vou achar o correspondente dele? Fácil. Verifica quanto é que está faltando para chegar a 360. Está faltando quanto? 45. Então é assim que eu vejo a relação. Segundo quadrante, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, quanto passa de 180, e o quarto quadrante, o quanto falta para 360. Então, falta, passa, falta. 180, 180, 360. Lindo, né? Maravilha. Nossa saideira? Bora então, ó, saideira aqui de análise trigonométrica. E essa aqui eu tô torcendo para que caia esse ano de novo, tá? Cai exatamente desse jeito, tá? E aqui eu poderia calcular secante, cossecante, cotangente, qualquer coisa, tá? Poderia calcular qualquer coisa mesmo, tá? E aí, ó, a sacada do exercício está no ciclo trigonométrico. Primeiro, olha só. O ângulo alfa está no segundo quadrante. No segundo quadrante, a gente sabe que o cosseno é negativo. Então, automaticamente, você já pode riscar aí a B. Sim ou não? Por quê, NASA? Porque eu quero o cosseno, e o cosseno que ele ofereceu para a gente está no segundo quadrante. No segundo quadrante, só o seno é positivo. Tá? Tá, NASA, mas e agora? Maravilha! Aumentei para 50% a chance de acertar a questão. Agora, o restante vai vir aqui, ó. Você vai desenhar um triângulo retângulo, o ângulo alfa, e vai projetar o socatua. Ó, vai lá e escreve só catua. Fechou? Ó, socatua. E no seno é o oposto com a hipotenusa. Então quer dizer que o meu oposto é 3 e a minha hipotenusa é 4. Cuidado, não é um 3, 4, 5. Cuidado, não é um 3, 4, 5. Eu vou ter que fazer o Pitágoras para poder achar o adjacente aqui, ó. Tá? Uhum, ó, aplicando Pitágoras, eu vou ficar com 16 igual a 9 mais a ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar 16 menos 9 igual a quadrado. Então, A fica a raiz de 7. E aí, como ele quer o cosseno do ângulo alfa, ele é menos por causa do quadrante adjacente com hipotenusa. Então, a raiz de 7 dividido por 4. Por isso que o gabarito está lá, lindo, maravilhoso, letra C. Então, vejam que a questão misturou bastante aí essa parte, tá? E aí, para finalizar, com chave de ouro, a última análise, os últimos minutinhos. Função trigonométrica, galera. Tem as variações possíveis, se puderem revisar essa parte aí das variações das funções trigonométricas, como é que eu acho o período, como é que eu acho o valor máximo, valor mínimo, que costuma cair essa análise de função, tá? Eu trouxe a última questão aqui para a gente comentar sobre isso, tá? Ó, quando você se deparar com essas funções, seja para seno ou para cosseno, a análise é a mesma. Sempre o número que fica sozinho, que é o 5, nesse caso aqui é o 5, eu vou chamar ele de A. Eu já vou dizer o que que ele é, né? Então, ó, esse A aqui, ó, ele é como se fosse a linha central do meu gráfico, ó. Tá vendo que todo gráfico de seno e cosseno, ele tem essa linha central? Essa linha central, ela é definida justamente por aquele número, o A, aqui, ó. Perfeito? Então, vou voltar na questão aqui. Então, esse é o A. Esse número que fica multiplicando B aqui, ó, a gente chama de amplitude. É o quanto sobe ou quanto desce o meu gráfico de função seno e função cosseno. Tá vendo? É o B, que a gente chama de amplitude vertical. Então, a partir da linha central, eu sei quanto aumenta e quanto que baixa. Tá? Então, voltando no exercício, ó, esse meu gráfico, ele tem uma linha central 5 e ele faz exatamente o movimento de cosseno. Opa, movimento de cosseno, não é de seno. Tá, vamos apagar aqui, porque o movimento de cosseno, ele forma esse Czão aqui, né? Ele vai do máximo e termina no máximo. Tá? Então ele vai começar do máximo e termina no máximo aqui. Tá? Então ele é o valor inicial e final, que a gente vai chamar de período daqui a pouquinho. Então vejam, se ele tem a linha central dele em 5, sobe 3, então concorda comigo que o ponto mais alto dele é 8, né? Concorda comigo?
porque ele sobe 3 e desce 3. Opa, tá aqui. Né? E desce 3. Então ele vai ter um valor mínimo de 2. Então o meu gráfico de função seno ele vai ficar oscilando entre 2 e 8. Concorda comigo? Entre 2 e 8. Fechado, tá? Uhum. E agora o último valor, que é esse númerozinho aqui, ó, que aparece junto com a minha incógnita, que a gente chama de C. O que que esse valor causa? Ele altera o período da minha função. Agora, essa parte é importante vocês anotarem, tá? Ele diz ali que o período da função o seno, e a cosseno é 2π, né? Mas se eu tiver aquele parâmetro C, esse período acaba sendo 2π dividido por ele, por aquele númerozinho C lá. Ele é inversamente proporcional ao período. Então, quando eu calcular o período dessa função, por essa expressão ali, então meu período vai ficar 2π dividido por aquele número lá, ó, que é π sobre 6. Tá? Então, divisão de fração, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O π vai embora, então eu vou ter um período de 12. Então, ele começa em 0 e termina em 12 aqui, ó. Tá? E aí, com isso, a gente consegue descobrir que a alternativa correta é a letra A. Ó, a função tem período de 12 segundos, sim, período deu 12, e sua imagem é o intervalo de 2 até 8, é onde o gráfico vai ficar oscilando de 2 até 8, que corresponde às alturas máximas e mínimas, mínimas e máximas, respectivamente. Certíssimo! Então, o gabarito correto está aqui, realmente, letra A. Show de bola, galera! Tá? Então, esse foi o material que eu preparei para a gente bater papo hoje, tá? E espero que tenham curtido ao máximo, tá? Eu desejo a vocês aí uma excelente semana, um excelente final de noite aí, descansem bastante. Aproveitem essa reta final aí, revisem esses principais tópicos. E qualquer coisa estou à disposição, tá, meus lindos? Tá? Precisar de ajuda, a qualquer momento aí pode mandar para a gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Eu vou salvar essa versão em PDF e eu encaminho ali no grupo. Depois o pessoal da organização encaminha para o grupo de vocês. Valeu? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, valeu. Beijão. Até. Valeu, Henrique. Valeu, Paula. Valeu, Luísa. Tchau, gente. Obrigado e até a próxima. Deixa eu olhar só aqui. Valeu.